pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver e é muito bom estarmos novamente aqui, porque hoje nós temos o livro Cartas e Crônicas. Para seguirmos adiante, estaremos hoje abordando o capítulo 5º. Se você não conhece, busque, arrume seu livro Cartas e Crônicas. Nós já fizemos a introdução, os capítulos anteriores, você poderá acompanhar conosco. É um livro que traz histórias, as cartas, as crônicas, os apólogos do espírito Humberto de Campos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então fique conosco, pegue seu livro, baixe o seu livro no PDF também, porque é muito fácil de você adquirir. E assim nós podemos desfrutar das notícias, das informações que esse espírito querido nos transmite. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como sempre, é uma alegria debruçarmos-nos sobre histórias tão belas, escritas do mundo espiritual para o mundo material, com riqueza de detalhes e com o talento de um escritor como Humberto de Campos. Com a sua verve, com a sua capacidade, com a sua fluidez, nós vamos encontrar inúmeros estilos de histórias, algumas antigas, algumas atuais, algumas fantasiosas para trazer valores importantes para a alma na filosofia de uma visão espiritual mais alentadora, como é o caso das 3 orações que nós já fizemos aqui, um apólogo onde as árvores oram, onde elas são personagens de uma história com um fundamento muito rico. E, como a Solange falou, hoje vamos dar continuidade a este livro no seu capítulo 5º. Você então providencie, tome cuidado que se você for buscar esta obra que esteja disponível na internet em forma PDF, por exemplo, às vezes o PDF, quando alguém digitaliza ou quando alguém digita, ele vem com erros. Então preste atenção, leia com atenção, tenha sempre um livro em mãos como este aqui, é uma capa anterior à capa que a Solange tem, mas é um livro oficial, publicado pela FEB, com os termos corretos. Então, algumas vezes nós falamos isso porque também utilizamos o arquivo que a gente obtém, mas fazemos uma correção porque há palavras parecidas que são trocadas. Então preste atenção se você usar o PDF para não se deixar, não só neste livro, mas no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, esses erros são muito comuns. Então agora a Solange vai começar a conversar conosco sobre o capítulo 5º. Você vai aí acompanhar com a gente este novo trecho do livro Cartas e Crônicas que nós estaremos dando início hoje. Exatamente, o título desse capítulo é O Caminho do Reino. Vamos lembrar que existem 3 personagens principais aí nesse contexto. Um deles é o Arão, que aqui é aquele que tem a residência onde Jesus está. Arão, ele se refere aqui no texto como um curtidor. E nós já falamos disso nos vídeos anteriores, que o curtidor é aquele que trabalha com as peles, que curte o couro, não é? Então ele curte, transforma aquele couro em peles, aquela pele em couro, quer dizer. Então esse é Arão. E depois Jesus na mesma cena junto com Zacarias. Zacarias nós vamos ver que ele tinha vindo de longe, Zacarias morava em Jericó. Mas assim a nossa história vai se desenrolar. Vamos lá. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. Vamos ver aí nesse pedaço inicial uma coisa interessante. Primeiro o título. O título é O Caminho do Reino. O Caminho do Reino. Aqui no Brasil, você já deve ter ouvido falar de uma trilha chamada de O Caminho Real. Um caminho que se faz entre as cidades importantes de Minas Gerais e que, a princípio, seria o caminho feito pelos governantes no tempo do Império Brasileiro ou da colônia, do Brasil colônia, para chegar às minas de ouro, para retirar dali as riquezas. Então, esse chamado caminho real. E em todas as localidades, esses caminhos antigos, tinha a estrada do rei. Se você for a Paris, você vai encontrar
uma rua, um caminho que sai lá da Cité ou do centro da cidade de Paris e que vai até o Palácio de Versalhes, para onde a corte foi mudada nos idos de Luís XIV. E este é um caminho real, o caminho do rei. Eles tinham então essas denominações para marcar aquele trajeto especial que leva o súdito até o palácio. E aqui Humberto de Campos dá como título justamente o caminho do reino. E ele não vai se referir, obviamente, a um reino feito por imperadores ou reis terrenos, mas ele vai falar de uma estrada, vai falar de uma coisa para a qual cada um que vai passar pode deslocar-se na direção de algo importante. E ele começa então relatando essa conversa em que Jesus começará a explicar a Zacarias como será o reino de Deus. Ele vai mostrar como é esse reino. E é um discurso bastante importante, por quê? Porque isto remonta aos tempos em que o livro foi escrito, falando num diálogo de Jesus com Zacarias, mas se aplica perfeitamente aos tempos de agora, aos momentos da transição que a Terra vive, às coisas para as quais todos nós, como espíritos, estamos nos encaminhando, com as mudanças mais acentuadas do ponto de vista da elevação do espírito sobre a matéria. Então, ele está contando a Zacarias, e Zacarias era um homem rico. Aqui, você vai ver Zacarias que ele era dono de extensos vinhedos na cidade de Jericó. Não era um pobrezinho, não era um indivíduo sem posses, sem recursos. Então, nesta conversa, a gente vai começar a ver como é que Jesus descreve esse reino. Vamos lá. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Paz, não é? O sol vai cobrir toda a terra com a sua luz, como um símbolo desta paz que por fim reinará em toda parte, como um manto que se estende sobre o domínio dos homens. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, afastadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos precipícios da noite. Aí você já vê que além da paz triunfante, não haverá entre os povos senão o apoio mútuo. E por causa disto, não haverá mais guerras, elas serão relegadas aos livros de história ou aos contos que farão com que as pessoas não acreditem que um dia os homens foram tão maus uns com os outros. Por isso que ele diz que as guerras terão desaparecido, atiradas, afastadas da memória, como se fossem pesadelos. Quando você desperta durante o dia, depois de um sonho ruim, você esquece o pesadelo, não é? Fica lá os precipícios da noite, a noite vai acabando, o dia chega e os pesadelos ficam esquecidos. Veja só como Jesus ele vai ampliar essa noção do reino de Deus. O que mais, Solange? Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso. O que você entende disso, Solange? Aqui, nesse novo reino, vamos dizer assim, estabelecido, ninguém vai ter coisas supérfluas. Nós todos teremos o necessário. E caso alguém não tenha esse necessário, os outros terão o dever de prover esse necessário àqueles que não têm. Então, nós vemos aí que vai haver o quê? Uma divisão mais ampla, uma divisão natural daquelas coisas que são necessárias para que nós vivamos, sem que nós tenhamos que ter coisas além, coisas que não são necessárias, porque se nós formos ver o que é o supérfluo, não é? O supérfluo é aquilo que
nós não temos aquela necessidade imediata, aquela coisa que para que nós sobrevivamos nós temos que ter. Não, isso é supérfluo, ou seja, eu não preciso disso para viver. Eu não preciso, de repente, de roupas de diversos modelos, eu não preciso de carros de diversos tipos, eu não preciso de casas grandiosas, suntuosas, eu não preciso de tantas coisas que às vezes, ou nos tempos atuais, nós acabamos nos preocupando, tendo essas necessidades. Então, o que é supérfluo será eliminado das nossas vidas. Veja só, Solange, isso tudo que Jesus está falando, nós vamos encontrar de uma forma muito clara, bem definida, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos. No capítulo que vai falar sobre penas e gozos terrestres, a felicidade e a infelicidade relativas, Kardec pergunta: o que é necessário? Qual é a medida da felicidade comum para todos os homens? O que poderá se considerar necessário para que todos os homens sejam felizes? E os espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. Possuir, não é ser dono, é possuir. Possuir o necessário para a vida da matéria. Para a vida moral, 3 coisas, aliás, 2 coisas: a consciência tranquila e a fé no futuro. Então essas 3 coisas, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, corresponderão àquilo que é necessário para que um homem comum, que é uma pessoa comum, possa se sentir feliz. Não impedindo que ela possa buscar mais, mas isso já é o suficiente para ela poder dizer: eu sou feliz, eu não tenho nada na minha consciência que me impeça de dormir, eu acredito que o futuro me esperará fora da terra e eu tenho necessidades que foram assistidas. Eu não estou passando fome, não estou passando frio, eu tenho onde morar. Então você vê aqui que Jesus está falando, nas palavras de Humberto, a mesma coisa que o Espírito de Verdade está trazendo no Livro dos Espíritos. Ou seja, não faltará, bota o texto de novo aí, para a gente ler novamente. Não faltará o necessário àqueles que precisarão dele. E ninguém vai exigir o supérfluo, porque ninguém mais precisará de ostentar, de querer ser mais do que o outro, possuindo aquilo que não é tão imprescindível. E o que é bonito nesse trecho é que aquele que não tiver o necessário, os outros vão se incomodar com isso e vão dar um jeito para que essa pessoa possa ter o necessário para seguir adiante, para levar uma vida digna. E o texto segue, vamos lá. Isso mesmo. Porque ele fala assim: a seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira. Ou seja, se você é um lavrador e você produziu bastante, você vai acabar dividindo com aquele outro lavrador que não conseguiu semear, por algum motivo não deu certo a sua plantação, a sua colheita. Então você que recebeu muito, você vai dividir. E também o teto de um irmão se erguerá igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. É ladrão, vai me tomar, vai me fazer mal, vai me prejudicar. As pessoas serão acolhedoras, tanto para o viajante que precisa de um pouso, quanto para o vizinho, para o lavrador que não teve a sorte que o outro teve, com o qual se compartilhará o fruto abundante de um, para fazer com que o outro tenha o mínimo para que ele possa sobreviver, ele e sua família. Então você está vendo que o Senhor está dando os traços, as linhas, o perímetro de uma situação futura onde o bem estará imperando sobre os que viverem nesta região. Mas ele não para aí, é longa a descrição. Vamos lá adiante. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que a antecâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem fim. Aí nós já vemos o quê? Nós já vemos a compreensão que as pessoas terão de que a morte não afasta para sempre, que a morte não destrói o amor, que a morte não rompe laços, ao contrário. Essa viuvez e a orfandade não serão visitadas por um cortejo de lágrimas em função desta perda.
Porque a compreensão das leis espirituais vai fazer com que quem está aqui saiba que quem já não está mais continua estando, só que numa outra dimensão. E que esta possibilidade de reencontro acontecerá quando os que estão aqui forem para o lado de lá. Então, se há a saudade, e é natural que exista, não será aquela desesperadora falta para a qual não há nenhuma saída. Não, é apenas aquilo que o indivíduo sente lá e como vai ser bom quando nós nos reencontrarmos, não é mesmo? Então, essa viuvez e a orfandade não estarão ao desabrigo, serão acompanhadas pelos seus semelhantes e ao mesmo tempo poderão contar com a solicitude das almas que continuam a viver do outro lado. E é esta época da espiritualização. Quem está no pavor de ficar sozinho é aquele que não acredita que a morte é apenas uma transição, é aquele que acha que a morte é o fim, é o buraco debaixo da terra, é aquele corpo em decomposição e ali acaba tudo. Este é o que tem medo, o que se apavora, ou aquele que fica vítima da morte de entes queridos e que não tem uma perspectiva mais transcendente a respeito da continuidade da existência e do afeto. Mas Jesus continua. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. Olha só como ele fala bonito, né? Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, por mais machucados no corpo, sem valor para aqueles que antes olhavam para eles como coisas, panos velhos, quando o reino do Senhor estiver instaurado, os doentes vão achar leito onde repousem, e as doenças do corpo não serão mais. Esses monstros que se escondem, que ficam espiando a moradia da terra, onde os homens vivem, transformando-se apenas em simples notícias breves das leis naturais, naquilo que significa ter um corpo físico que se degrada no mundo material. A degradação material é natural no mundo de prova e expiação como o nosso. A matéria, ela mesma se desgasta. Você já deve ter percebido que se você deixar uma roupa branca em um cabide, dentro de um armário, até mesmo coberta com plástico, novinha, um ano depois você vai ver a roupa tá amarela. Por quê? Porque naturalmente ela foi se decompondo, a coloração foi amarelando, os raios de ultravioleta ou de infravermelho, mesmo o raio de luz normal, quando passa pela janela, vai degradando. Então você perceberá que no mundo de formas lastreadas em átomos que são oscilantes, que mudam a sua posição, que se desgarram e vão formar outras coisas, o corpo de carne também sofre isto. E algumas das moléstias são decorrência exatamente dessa desagregação. Então, o que o homem vai entender é que ele não estará nem atirado ao meio-fio, sem que ninguém cuide dele, mas que aquilo que agora, ao tempo de Jesus e ainda até hoje em algumas circunstâncias, é verdadeiramente uma coisa monstruosa de doença, de coisa grave, de coisa que é apavorante, já não será mais assim. Os homens entenderão, porque estarão mais harmonizados de não construírem monstros nem mentalmente, nem afetivamente, para corroerem a sua carne antes da morte física. Não. A enfermidade será apenas alguns lembretes leves de que a matéria vai se desagregando, mas alguma coisa menos assustadora. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. Ou seja, nós não vamos mais ter que trabalhar
Sabe aquele trabalho escravo, aquele trabalho difícil, muitas vezes penoso para cada um de nós, para que a gente tenha o pão de cada dia? Então, nesse reino estabelecido, não será assim o trabalho. O trabalho será algo que construa, que nós possamos nos melhorar através da nossa inteligência, seja no aprender mais, seja utilizando a nossa inteligência para desenvolvermos melhor os nossos trabalhos. Então, uma outra forma de vermos essas obrigações diárias, cotidianas, com as quais nós teremos o nosso pão de cada dia. Confúcio, Solange, tem uma frase que diz assim: trabalhe no que você gosta e você não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Porque o sentido do trabalho nos tempos atuais, e eu tenho certeza que você que nos assiste deve pensar às vezes isso, quando chega domingo, segunda-feira eu tenho que trabalhar, me levantar cedo, encontrar gente que eu não gosto, fazer coisas ruins. A palavra trabalho, ela é decorrente da palavra latina tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura, em que 3 paus eram fincados, 2 em forma de X e 1 no meio. E a pessoa era amarrada com as pernas e braços abertas para poder ser chicoteada. Então, o tripalium é o que deu origem ao trabalho como uma coisa escravizante. Mas o Senhor está falando que no mundo em que o reino do Senhor estiver atuante, o trabalho não será mais isto. Nós vamos encontrar o trabalho como sendo um motivo de você exercitar a inteligência e construir coisas boas, ter alegria de ver estas coisas realizando a sua ideia em benefício da coletividade, em benefício dos demais. E nós vamos encontrar Erasto, no capítulo 20º, se não me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto estará falando sobre este trabalho, esta expiação terrestre. Ele usa essa expressão, o trabalho, esta expiação terrestre. Lá o Espírito Erasto fala sobre isso. Salvo engano, Solange, o capítulo 20º, Solange está vendo? Estou buscando aqui. No Evangelho. Capítulo 20º. Os trabalhadores, vamos ver se é esse aqui. O capítulo 20º diz aqui, missão dos espíritas, é aqui mesmo. Ele diz: e depois, falando aos espíritas, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão. Porque será, sobretudo entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis a fé e o fervor. Está na missão dos espíritas. Uma mensagem dirigida aos espíritas, falando exatamente de que no mundo de prova e expiação, o trabalho ainda é um processo expiatório, esta expiação terrestre. Mas Jesus está falando que no reino de Deus não será assim. Quando o reino estiver entre nós, o trabalho será uma alegria de você fazer o que Confúcio disse: trabalhe, faça o que você gosta e você não será obrigado a trabalhar. Você não precisará trabalhar em coisas ruins para ganhar um mísero salário, para comprar 1 quilo de arroz para sua família não morrer de fome, porque isso é escravidão, não é mesmo? O que mais, Solange? Vamos lá. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. Um trecho muito bonito esse, porque ele fala que não é a felicidade e o poder não estarão mais com aqueles que têm o ouro, que têm a púrpura. Olha só o que ele diz. Aí não estará aí a felicidade. A felicidade vai estar naquele que se contentam em compreender os demais, em servir os demais. Essa será a verdadeira felicidade e o verdadeiro poder. Olha que diferença, não é? Totalmente uma inversão daquilo que nós vemos hoje em dia. Então, muito bonito esse trecho. Quer comentar, André, alguma coisa? O lar não se erguerá em cadinho, em um recipiente onde se derretem os metais, como uma provação, porque brilhará incessantemente como um ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes
que se encontram para bendizer a confiança e a ternura, sem mescla, sem mácula, sem nada que venha a enodoar essa convivência. O lar não será então um lugar de prisão dos espíritos, mas será um local de entendimento, um local em que todos cooperarão, os que têm mais experiência ajudando os que têm menos e os que têm menos aprendendo com os que têm mais. É muito interessante como será este reino, não é mesmo? Um pouco assim, meio sonhador ou utópico para os dias de hoje, porque nós encontramos jovens que não querem aprender, que querem fugir do ambiente da família. E encontramos adultos que não são capazes de ensinar nem pelo exemplo, querem impor sua voz, querem gritar, querem punir, querem ser alguém que cria servos mais do que cria filhos, que engorda porcos, não que abastece almas. Então, naturalmente, este é o contexto do mundo materialista, do mundo que estamos vivendo, ao qual Jesus está se referindo como um mundo que está no fim. Isso vai acabar. E ele continua dando dicas de como isso será no reino de Deus. Ele vai falar da condição do homem e da mulher agora, olha só. O homem se sentirá responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos originariamente todas as esperanças e alegrias, regozijos que desabrocham na terra, enquanto que as crianças serão consideradas como depósitos de Deus. Olha que linda essa comparação do Senhor. O homem será responsável pela tranquilidade de todos, baseada no que? Na arma, no revólver, na faca? Não, na consciência reta. Dará exemplos de retidão, de caráter íntegro, de confiabilidade, enquanto que a mulher será respeitada na sua condição de mãe, de companheira, e que certamente será a base que permitirá que se ergam as esperanças e as alegrias que desabrocham na terra. Será responsável por coordenar este grande manancial de belezas no qual a terra vai se transformar. E assim, colocando a criança como um depósito de Deus, saberemos quantas coisas boas dentro de um ser pequenino estarão esperando a humanidade no futuro, quando estes pequenos brotos se tornarem frondes, se tornarem arbustos produtivos, sob os cuidados dos jardineiros ali atentos e devotados, que são seus pais. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo, a alegria de alguém se espalhará no caminho de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajante, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra que o Todo Misericordioso lhes entregou. Será dever de todo mundo, então, tentar fazer melhor cada coisa no seu caminho, construindo o céu na terra, terra que Deus entregou a todos nós. É isso mesmo, cada um cumprindo com o seu papel, não é? As fontes brotando água, as árvores dando frutos, as pessoas buscando fazer o melhor para que tudo isso, não é, caminhe nessa construção. Deteve-se Jesus contemplando a multidão que o aplaudia, frenética, minutos depois da sua entrada em Jerusalém,
para as celebrações da Páscoa. E notando que os israelitas se diferenciavam entre si a revelarem particularidades das regiões diversas de que procediam, Jesus acentuou: quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só, de um único mundo. Então, quando se observa, e nós estamos vendo em que época que Humberto de Campos está dizendo que este diálogo estava acontecendo, naquele período em que Jesus entra em Jerusalém, na semana final de sua existência, o chamado Domingo de Ramos, quando o povo enaltece a figura do Senhor como um libertador, jogam os pedaços de plantas, os ramos de árvore, as flores, as pétalas para ele passar, e ele então monta num burrico e entra em Jerusalém assim, simbolicamente como um anticlímax de qualquer grandioso libertador, né? Ele entra num burrico, um burrinho tão pequeno que as pernas do Senhor não chegavam no chão, ele tinha que puxar as pernas para cima, para dizer: eu não sou o guerreiro que vocês estão esperando para libertar isto aqui. A minha função é libertar outras coisas, mas o povo estava aplaudindo a figura do Senhor, e ele via que os israelitas que lá estavam vindo de diversos lugares, eles se isolavam em grupos, cada um com os seus hábitos, com as suas seitas próprias. E então ele diz isto, que no futuro, quando o reino de Deus estiver instalado entre os homens, esta maneira coletiva de desenvolvermos a consciência humana, ninguém mais vai nascer sob qualquer sinal de separação ou de discórdia, como é ainda hoje. Há pessoas que estão nascendo em partes específicas e que são diferentes umas das outras, que têm sinais ou ambientes ou hábitos que são às vezes opostos aos dos seus semelhantes. No futuro, ninguém vai nascer mais com essas diferenciações, porque a humanidade vai se reger pelos ideais e pelos interesses de um único mundo, um mundo só aquele mundo. Todos estarão enviando as suas vibrações aos valores que estarão imperando na Terra. Não se está referindo aqui à nova ordem mundial, um único governo, não, essas coisas que a gente tem visto por aí, não é? A implantação de um único governo, um único exército, uma única moeda, como se fosse um grande avanço. Não, porque esse é um avanço opressor. O que Jesus está falando é um único modo de sentir as coisas de forma humana, de forma fraterna, respeitosa, quando obviamente não haverá um exército para tomar conta, não haverá banqueiros para fazer os seus planos de explorar a miséria, de diminuir a capacidade humana, de produzir famintos para obter lucros. Não haverá nada disso. Então, não confundamos com pensamentos assim, tentando vestir nesse tipo de aspiração que a gente observa, tomar um pouco de vulto nos dias atuais, como se isso fosse a solução que Jesus está aventando aqui. Não é esta solução do Senhor, em que todos se regerão como num único mundo, se baseia na fraternidade verdadeira, não na imposição de um grupo endinheirado e poderoso sobre a maioria ignorante, a maioria faminta, porque isso não é melhorar, isso é apenas explorar os miseráveis. Veja que diferença nós estamos vendo entre as coisas. E agora... Então, Jesus falando dessas maravilhas do reino, Zacarias, escutando aquilo, o que acontece? Enlevado, Zacarias olha para Jesus com ansiosa expectativa e diz com respeito: Senhor, eu vim de Jericó para o culto às tradições de nossos antepassados. Estamos falando da Páscoa, ele tinha que vir de uma cidade para Jerusalém, para cultuar aquele momento especial da celebração da Páscoa. Todavia, acima de tudo, eu desejava te encontrar, te ouvir.
Envelheci arando a gleba e sonhando com a paz. Tenho vivido nos princípios de Moisés. No entanto, do fundo de minha alma, quero chegar ao reino de Deus, do qual te fazes mensageiro nos tempos novos. Nossa, eu desejo isso tanto, Senhor. Eu tenho tanta vontade de que essas coisas sejam verdadeiras. E então, mestre, diz ele, para te buscar, eu andei a minha trilha, desde a minha estância, desde a minha terra, onde eu cultivo os vinhedos, até aqui. Passo a passo, eu venho a pé, de vila em vila, de casa em casa. Existe um caminho que me faz chegar aqui, um caminho claro, um caminho determinado, para eu chegar até Jerusalém. Porém, Senhor, qual é o caminho para chegar a esse reino de Deus? Qual é o caminho que eu faço? Que trilha eu devo seguir para chegar a este reino que o Senhor está nos informando? E então, Jesus começou explicando o que, Solange? A estrada para o reino de Deus é uma longa subida. A estrada para o reino de Deus é uma longa subida. É bom que a gente anote essa frase. Todos nós que estamos aprendendo com a doutrina espírita, como são esforçosos os nossos trabalhos, porque temos que vencer hábitos, temos que nos livrar de pesos, temos que abdicar de nossos prazeres. É uma árdua subida para chegar no reino de Deus. Olha só, Jesus começa já explicando para o velho Zacarias que o negócio não é descer não, o negócio é subir. Mas o que acontece? Contudo, assim, eis que filas de manifestantes penetraram o recinto, interrompendo a frase e arrebatando Jesus à praça fronteiriça, recoberta de flores. Zacarias, em êxtase, demandou o sítio de parentes. Ou seja, então, Solange, Jesus ia continuar falando, mas ele foi interrompido por um monte de gente que foi atrás dele, e Zacarias ficou no, que mais? Não deu, né? Não deu. E agora, o que eu faço? Então, ele não pôde interromper que as pessoas levassem Jesus para o outro lado, e ele foi para onde? Ele foi para o vale do Rinom, em sítio de parentes, onde ele ficou ali 2 dias, em conversação, e para os quais ele ficou contando as coisas bonitas que ele havia ouvido da boca de Jesus sobre este reino. Mas, de retorno à cidade, Zacarias não surpreende outro quadro que não seja a multidão desvairada e agressiva 2 dias depois daquele encontro com Jesus. Não mais a glorificação, não mais a festa. Diante do ajuntamento, o mestre em pessoa não mais querido. Aqueles mesmos que o haviam honrado em cânticos de louvor, agora zombavam, cuspiam, ridicularizavam Jesus com requintes de injúria. O velho de Jericó, tomado de espanto, viu que o amado amigo, cambaleante e suarento, arrastava a cruz dos malfeitores. Ansiou, desejou fortemente abraçá-lo, esgueirou-se dificilmente, suportando empurrões e zombarias do populacho. Rente ao madeiro, notou que um grupo de mulheres chorosas obrigava o mestre à parada imprevista. E, antecedendo a palavra das mulheres, Zacarias se ajoelha diante do mestre e diz: Senhor, Senhor! Jesus retirou do lenho a destra ferida, afagou-lhe por instantes os cabelos que o tempo alvejara, lembrando o linho quando o novelo descansa junto da roca, e falou humilde: Sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Em seguida, denotou a atenção de quem escutava os insultos que lhe eram endereçados.
Jesus ouvia aqueles gritos, as palavras, as pessoas xingando, e logo depois dessa pausa ligeira, ele aponta para Zacarias com um gesto a poeira e o pedregulho que estavam logo ali à frente. E como a recordar a Zacarias a pergunta que ele deixara sem resposta, Jesus afirma com voz firme: para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Este é o caminho. Enfrentar a pedra, a poeira, o insulto, a calúnia, a injustiça. Somente assim se conquista o reino de Deus. Não é um ambiente que está pronto, preparado, que é exterior e que cada um está podendo chegar a qualquer hora e entrar como se fosse um palácio, que está tudo pronto, todo mundo lá esperando você. Você constrói, você tem que enfrentar as adversidades, você tem que ter paciência, ter que construir-se, porque vai precisar subir a ladeira. E nem todo mundo quer subir. Boa parte pretende ficar ainda chafurdando no lodaçal do vale, onde é mais fácil, onde já estão acostumados com o mau cheiro, com o lixo, com o lodo, com os batráquios. Para sair dali é preciso ter coragem e subir. Existe a estrada. Você poderá chegar aos planos superiores. Você poderá, inclusive, herdar, como disse Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que eles herdarão a terra. Herdar a terra significa ter condições morais de permanecer no ambiente onde estas coisas se tornarão fatos realmente. Então, características de todos nós permitirão, uma vez que nós as tenhamos, que estejamos nos ambientes onde estes valores possam ser vivenciados sem nenhum conflito. Mas enquanto isso não for assim, cada um tem que fazer a sua subida, tem que machucar o pé na pedra, tem que receber cuspe, tem que ser xingado, não importa quanto bem quem tenha feito para os outros. Esse é o caminho do reino. E a gente vê que Jesus dá um exemplo prático, porque nesse momento que ele está sendo xingado, agredido, o que ele demonstra para a gente? Essa obediência, essa paciência, essa obediência, essa resignação à vontade do Pai. Se o Pai deseja que ele passe por isso, ele aceita essa prova, ele aceita esse suplício, ele segue adiante. E ele, imagina se Jesus larga a cruz e sai correndo e diz que não vai mais cumprir com a tarefa que ele veio cumprir, não é? O que seria isso? Que exemplo seria esse? Então é isso que Jesus vem nos dizer, que apesar da prova difícil, áspera, que nós seremos xingados, escarnecidos, Jesus nos diz inclusive para que nós fiquemos felizes quando formos xingados, quando formos maltratados, quando nós estivermos falando sobre o Cristo e tudo isso acontecer, que nós devemos estar felizes porque estaremos dando testemunho dessa boa nova, dessa notícia que é esse reino belo e maravilhoso. E Jesus nos dá o exemplo então dessa resignação, carregando sim a sua cruz, porque é isso mesmo que ele nos diz, vamos carregar a nossa cruz. Nós não vamos entregar a nossa cruz para Jesus carregar para a gente, nós temos que carregar a nossa cruz e nos unirmos ao Mestre e seguirmos adiante com a paciência, com a resignação, como ele nos exemplificou, não é? E agora? Nós Só já nos estamos resta no nosso desejar tempo. que você possa ter aprendido conosco o que nós aprendemos com Humberto e nós todos aprendizes de Jesus, subir a estrada, né? Subir o pedregulho, aguentar as coisas e agradecer a Deus por podermos estar nos depurando através desse esforço. O que não é? me lembra nessa passagem, brevemente antes da gente encerrar, é que Jesus sempre fala para a gente, não é? Nos evangelhos a gente ouve, fazeis esforços por entrar pela porta estreita, né? Porque larga é a porta, mas nós devemos buscar esse caminho da porta estreita, porque é esse caminho que nos testa, que nos faz com que a gente se modifique, com que nós consigamos, não é, através da nossa melhora, da nossa elevação, alcançar esse reino divino. Então,
é isso que Humberto deixa para a gente pensar e podemos pensar nisso essa semana. Agradecemos a participação de todos vocês e nos vemos no próximo Alegria de Viver. É isso aí. Muito obrigado. Até lá. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau.